Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o canal Reflexão e Vida. Eu sou o pastor Alfredo Oliveira e quero trazer para você uma palavra da parte de Deus. Especificamente, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, o versículo de número 16 em diante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Queridos, Deus me deu uma palavra nos últimos dias, quando meditava na palavra de Deus, quando estava pedindo de Deus algo para transmitir à sua igreja, e Deus me deu uma palavra que considero muito precisa para todos aqueles que são envolvidos direta ou indiretamente com a palavra de Deus, com uma igreja, com as coisas de Deus. O tema que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração é: por que preciso querer subir no arrebatamento? Por que preciso querer subir no arrebatamento? A palavra de Deus, ela nos dá vários apontamentos acerca das atrocidades que ocorrerão após o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, ele narra a situação do arrebatamento em si, ele narra o episódio em si, segundo a revelação que Deus lhe deu. Daqui em diante, o que se sabe está contido nos apontamentos feitos no Apocalipse, algumas palavras de Jesus. O que a Bíblia nos mostra é o suficiente para que fiquemos atentos à volta do Senhor, para que desejemos, para que busquemos de maneira muito forte a volta do Senhor Jesus e queiramos, sobretudo, subir no arrebatamento, subir com Jesus. A palavra de Deus diz que Ele virá, Ele ressuscitará os mortos em Cristo e Ele arrebatará a sua igreja. Ele levará a sua igreja para o céu. Após isso, o que vai ficar na terra? Meditando na palavra de Deus e pensando sobre ela, nós podemos ter algumas impressões, nós podemos ter alguns direcionamentos, nós poderemos ter com base naquilo que lemos em jornais e naquilo que lemos na Bíblia. É importante que se leia a Bíblia e se leia também os jornais, porque as coisas que ocorrem hoje, elas estão equiparadas com aquilo que foi profetizado. Elas estão se cumprindo, elas estão se materializando inteiramente. Então veja bem, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Cristo veio, desceu no mundo e está com a igreja do Senhor, com os fiéis, está com o povo santo, o povo que tem compromisso, o povo que tem amor, o povo que tem respeito pela palavra de Deus, que ama a Deus. E esse Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Consolador, o Espírito que o mundo não conhece, porque não o tem, segundo a palavra de Deus, e o mundo é o mundo sem Deus, é o mundo em trevas. Isso não define raça, cor, grau de instrução. Isso poderá estar associado a qualquer pessoa que não aceita, despreza a palavra de Deus, que não acredita, que não admite esse tipo de perfil de conduta. Agora veja bem, o que vai ficar depois que a igreja for arrebatada? A palavra de Deus, amados, ela nos diz no Evangelho de Mateus: a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Uma das funções do sal é conservar para que a composição onde ele está não apodreça. E a função da luz é notória. Todos sabem que a luz ilumina todo o ambiente. A igreja é o agente de iluminação que mostra a verdade da palavra de Deus para o mundo. E a igreja também é o fator de conservação desta terra.
Eu quero lhe dizer, queridos, que você e eu precisamos querer subir no arrebatamento. Precisamos desejar, sobretudo, subir com Jesus, porque o que vai ficar não vai servir para muita coisa. Aquilo que hoje representa paz, vai representar perturbação, perseguição, desespero, desilusão e morte. Aquilo que hoje pode parecer tranquilo não será depois que Jesus levar a sua igreja. E eu vou lhe dizer por quê. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo levará a igreja ao encontro de Jesus. O Espírito Santo sairá da terra. O Espírito Santo voltará para o céu, voltará para a presença de Deus com a igreja. Sendo assim, quando o Espírito de Cristo se retirar desta terra com a noiva de Cristo, o que vai ficar aqui não vai ser agradável para ninguém que se diz cristão. Se você é um crente e não está esperando a volta de Jesus, se você faz parte de uma igreja que não fala sobre a volta de Jesus, se você é ovelha de um pastor que não se preocupa com a volta de Jesus, que se preocupa apenas com as riquezas desta vida, se preocupa apenas em negociar a palavra de Deus, em falar de prosperidade financeira, olha, toma cuidado, procura observar a palavra de Deus e procura imediatamente se munir das informações bíblicas necessárias. Jesus está voltando e ele não vai tardar, não vai demorar. Alguns podem achar que ele está tardando, mas ele não está. Ele virá no tempo certo. O que vai ficar nesta terra são apenas seres humanos desesperados, outros revoltados, perseguidores de cristãos e os cristãos perseguidos. Não serão perseguidos por causa da justiça, serão perseguidos por causa da sua falta de compromisso com Deus. Serão perseguidos porque não levaram a sério a cruz de Cristo, não levaram a sério o arrependimento e o abandono do pecado, se entregaram a uma vida qualquer disfarçada de cristã. Ficaram no arrebatamento e agora estarão sendo perseguidos, mortos pelas pessoas que odeiam a fé cristã. O mundo será dominado pelo anticristo, pela besta, o falso profeta e por todos os demônios. Imagine se hoje, com o Espírito Santo nesta terra, existe a maldade no coração de tanta gente. Imagine depois que o Espírito Santo levar a igreja. Nunca se viu tanta gente endemoniada, nunca se viu tanta gente possuída por demônios, por legiões, em meio às ruas, nos lares, matando e destruindo pessoas. O mundo estará nas mãos do maligno. Por muito tempo ficarão o sofrimento, a desgraça, a desolação, o desespero e outras palavras que podem se atrelar a estas. Por isso eu quero lhe dizer, neste tempo oportuno, procure se converter a Jesus, procure se converter a Cristo de verdade. Leve a sério a sua vida com Deus. Ore, busque a palavra de Deus, busque compromisso real com Deus. Não precisa ser um extraterrestre, seja você mesmo, mas seja servo de Deus, seja servo de Cristo e você terá a vida eterna e subirá com Jesus no arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação.